misericórdia dele, em o nome de Jesus, amém. Bom dia, amados, paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler dos versos 22 ao 27. Mateus, capítulo 17, eu falei 27, né? 17, dos versos 22 ao 27. Amém? O texto sagrado diz o seguinte: quando eles estavam reunidos na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto das 2 dracmas se dirigiram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga as 2 dracmas? Pedro respondeu: claro que paga. Quando Pedro estava entrando em casa, Jesus se adiantou dizendo: Simão, o que você acha? De quem os reis da terra cobram impostos ou tributos dos seus filhos ou dos estranhos? Quando Pedro respondeu: dos estranhos, Jesus lhe disse: logo os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Meus amados, este texto está num contexto no qual Jesus e os seus discípulos regressaram para a Galileia após uma jornada extensa e foram até Cafarnaum, como consta no verso 24. E eles foram a Cafarnaum pela última vez, porque no verso 22 Jesus avisou que estava para ser entregue nas mãos dos homens, e isto causou tristeza nos seus discípulos. Obrigado, Everton. Nos seus discípulos, como a gente leu no verso 23. Por que eles ficaram tristes? Ficaram tristes diante da perspectiva de uma iminente perda pessoal, e perspectiva esta que não foi mitigada pela promessa que Jesus havia feito de que ressuscitaria dos mortos. Muito embora ele tenha dito no verso 23 que seria entregue, mas ao terceiro dia ressuscitaria, isso não fez com que os seus discípulos minimizassem o sentimento de perda que eles teriam com a entrega de Jesus para os seus algozes. Segundo a instrução dada por Moisés, lá no livro de Êxodo, no capítulo 30, dos versos 11 a 16, Moisés ensinou que todo judeu do sexo masculino de 20 anos para cima deveria efetuar o pagamento de um imposto para a manutenção do templo. Vamos ler o texto que está lá em Êxodo. Diz assim: o Senhor disse a Moisés: quando você fizer recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando você fizer a contagem, para que não haja entre eles praga nenhuma quando você fizer a contagem. Todo aquele que for incluído na lista dará isto: 6 gramas, segundo o peso padrão do santuário, que é de 12 gramas. Essas 6 gramas são a oferta ao Senhor. Todo aquele que for incluído na lista de 20 anos para cima dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de 6 gramas,
nem o pobre dará menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. Você receberá o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o usará para o serviço da tenda do encontro, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerem expiação pela vida de vocês. Então, o que ocorre é o seguinte: o templo de Jerusalém era o centro do culto judeu. Todo judeu se dirigia até Jerusalém para celebrar o seu culto. E o imposto, ou a taxa, ou qualquer coisa que você queira chamar, aqui chama de imposto, era cobrado em todo o território dos judeus, com base nessas prescrições de Moisés que nós acabamos de ler. E esse imposto serviria para a manutenção do templo, que não era barata. Tratava-se de um prédio muito grande, suntuoso, como todos nós conhecemos, e tinha uma manutenção que não era nada barata. E este imposto consistia do meio sesquel, que, segundo, há um comentarista chamado Tasker, que diz que esse imposto era chamado de dracma, ou dupla dracma. No verso 24, a tradução fala em 2 dracmas, como nós vimos aqui. Porque como a dupla dracma não era cunhada, existe essa questão de 2 dracmas, que era o que equivalia o imposto de 6 gramas. Entretanto, não havia moedas de 2 dracmas, não eram cunhadas moedas de 2 dracmas. Então, as pessoas combinavam de se juntarem em duplas e pagarem um shekel. O shekel é a moeda lá dos judeus, que era chamada de starter. Por isso que no verso 27, Jesus diz a Pedro: vá ao mar, jogue um anzol e puxe o primeiro peixe que fisgar. Ao abrir a boca do peixe, você encontrará uma moeda. Pegue essa moeda e entregue aos cobradores para pagar o meu imposto e o seu. Uma moeda daquela equivalia a 2 dracmas. E aí, quando Jesus mandou Pedro abrir, pescar um peixe e pegar a moeda, ele estava dizendo: essa moeda equivale ao meu e ao seu imposto, assim como era feito na época de se juntarem 2 pessoas para entregarem o imposto. E é interessante observar, e eu vou pedir permissão para vocês para fazer uma citação aqui, feita por Tasker, sobre a sequência da história. Diz ele o seguinte, abre aspas: os cobradores de impostos talvez tenham abordado Pedro porque Jesus, tendo estado longe de Cafarnaum por considerável período de tempo, estava um tanto atrasado no pagamento. Portanto, Pedro lhe assegura que Jesus não é fraudador de impostos, e claramente se vê que tenciona levar a matéria à atenção do mestre na primeira oportunidade. Mas tão logo entram em casa, antes que Pedro tivesse tempo de abrir o assunto, Jesus lhe assinala que, de fato, nem ele, nem Pedro estão sob nenhuma obrigação moral de pagar o imposto do templo em tempo algum. Os ex-terrenos, e como ocorre o seu argumento, não cobram impostos e tributos de suas famílias. Portanto, a fortiori o Rei Celeste não exige imposto dos seus filhos. Mas quem são os seus filhos? Já não os membros todos da raça judaica, mas o novo Israel, os discípulos de Jesus, o Messias. Eles são agora o templo em que o Pai se compraz em habitar em consequência. Em habitar, em consequência, para eles, o templo de Jerusalém tornou-se obsoleto, mas Jesus não quer causar dificuldade àqueles que ainda não entenderam que o discipulado dele significa efetivamente romper com o templo e seus serviços, com o templo e seus serviços. Por isso, concorda que se pague um imposto por Pedro e por ele nessa ocasião, embora sejam de fato estranhos no que se refere ao templo. O que o comentarista está dizendo, meus amados, é que Jesus, por ser o partícipe do reino de Deus e os discípulos com ele, em tese, não teriam a obrigação de pagar nenhum estáter, nenhum imposto. No entanto, muitos daqueles que estavam cobrando de Jesus ainda não haviam
tido a revelação de Deus de que se tratava do próprio Filho de Deus. E então, como consta no verso 27, para evitar qualquer tipo de escândalo, aqueles que ainda não conheciam o Evangelho, Jesus mandou que Pedro pagasse o templo. E é interessante que muitos comentaristas não veem assim como vê Tasker, mas chegam a dizer que o fato de Jesus ter mandado Pedro pescar um peixe para obter a moeda com a qual pagar o imposto, deveria pagar o imposto, seria um milagre com objetivo trivial. Nunca ouvi falar de milagre com objetivo trivial, mas existem estudiosos que assim dizem, objetivo trivial, e, portanto, não dão crédito à narrativa, chegando a comparar com o relato que se assemelha com alguns prodígios narrados em evangelhos apócrifos. Ou seja, alguns estudiosos entendem que o fato de o apóstolo Pedro ter ido pescar uma moeda, pescar um peixe amando de Jesus, e dentro do peixe haver uma moeda, seria algo trivial, seria algo semelhante aos milagres narrados nos evangelhos apócrifos. Vejam como aqui a gente pode ver aquilo que o apóstolo Paulo ensina, que a letra mata, o que vivifica é o espírito. A pessoa olhar somente narrativas, pensando do ponto de vista intelectual, pode ter esse problema. Há outros comentaristas que dizem que esse relato não seria crível, porque a atitude de Jesus em resolver o problema sem ter trabalho, como que Jesus quisesse, não precisa trabalhar, o dinheiro vai aparecer, não se harmoniza com a postura que ele adotou quando foi tentado pelo diabo no deserto. Mas, amados, o evangelista não iria relatar algo, Deus não iria permitir que algo ficasse registrado no cânon da Bíblia, não iria registrar de forma tão detalhada se não houvesse uma lição a ser apreendida com o evento. O objetivo de Jesus, segundo as palavras incertas no verso 27 que eu citei agora há pouco, foi para que não houvesse escândalos. É claro, ele não objetivou conseguir dinheiro fácil, não objetivou fazer qualquer maracutaia, como poderíamos dizer nos dias atuais. O objetivo dele era que os cobradores de impostos não se escandalizassem. Isso nos traz uma lição muito importante, meus amados. Há momentos nos quais, mesmo tendo direitos, devemos abrir mão destes em prol do Evangelho. Muitas vezes, há cristãos que têm problemas porque querem impor um Evangelho para pessoas que ainda não conseguiram entender e acabam tendo problemas. Foi por isso que o apóstolo Paulo, embora em um contexto totalmente diferente, afirmou quando escreveu aos Coríntios, na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 6, nos versos 1, no 5º, 6º e 7º, ele afirmou o seguinte: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Eu digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota. Derrota para vocês, porque não preferem sofrer a injustiça. Derrota para vocês, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem ficar com prejuízo. O princípio, como eu disse, o contexto é diferente, mas o princípio é o mesmo. Muitas vezes, meus amados irmãos, em determinadas querelas não há vencedores, só há perdedores. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Obviamente ele estava falando de ações que terminavam nos tribunais, mas o princípio aqui permanece. Muitas vezes, até diante de determinados cristãos que não têm a maturidade que outros têm, nós achamos que não temos satisfação a dar a ninguém, que não temos que expor nada, que nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que Deus entende, que não é afetado por isso, e podemos fazer o que quiser.
mas Jesus é muito claro ao dizer isso. Por mais que nós tenhamos conhecimento do nosso relacionamento com Deus, e ele o tinha porque ele era o próprio Deus, ainda assim, pensando em não escandalizar o Evangelho, é melhor muitas vezes abrir mão dos nossos direitos e fazer aquilo que se pede. Há muitos momentos nas nossas vidas nos quais devemos abrir mão desses direitos. E isto não quer dizer que sejamos bestas, ou que sejamos ingênuos, ou até otários, como se costuma dizer, e inclusive na nossa região, e muitos fazem questões de dizer isso mesmo. Isto significa que nós amamos Jesus e não queremos causar escândalos para o Evangelho. Há momentos nos quais nós devemos ser graciosos, misericordiosos, amorosos, tudo em prol do reino de Deus. Muitas vezes me dói quando eu vejo pessoas dizendo, meu direito é meu direito, eu não abro mão e ponto final, e trazendo problemas muitas vezes para outros, porque se acham no direito de, como cristãs, reivindicar esse direito. Nós devemos buscar tudo que venha trazer proveito para o reino de Deus. Na sequência do relato que nós lemos aqui no capítulo 17, o evangelista Mateus narra outra lição ministrada por Jesus. Nós lemos o final do verso do capítulo 17. Mas no início do capítulo 18, o evangelista narra que naquela hora, ou seja, no momento no qual Jesus perguntou ao apóstolo Pedro de quem os reis da terra cobravam impostos, no momento em que Jesus disse, vá, pesque um peixe, abra e tire a moeda dele. Naquele momento em que tudo ocorreu, Jesus falou o seguinte, os discípulos chegaram para ele e perguntaram assim, já que estavam falando de reino, perguntaram para ele o seguinte, quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta sempre graçava no meio deles. E Jesus anteriormente tinha dito que tinha falado em reino e que eles não estavam obrigados a se submeter ao reino da terra. Então eles perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus então chamou uma criança, você pode ler isso no início do capítulo 18, e disse que, em resumo, que quem se humilhasse conforme aquela criança, porque criança tem esse detalhe, ela não tem malícia, e aí ela fica com raiva de você num minuto, no outro minuto ela está abraçada com você. Ela fica... eu vejo as crianças aí brincando, de repente uma fica com raiva da outra e chora, daí a pouco está tudo abraçado, tudo brincando de novo. Eles são humildes neste sentido. E aí Jesus diz, quem se humilhasse semelhante àquela criança, seria o maior no reino dos céus. E na sequência que ele disse isso, começou a falar sobre as pedras de tropeço que existiam na vida das pessoas. E continuou a sua lição com as palavras que estão encartadas nos versos 6 e 7, que dizem assim, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Tem uma tradução que diz, ai daquele através do qual vier o escândalo. Então, a lição que Jesus ministrou no versículo 27 permanece atualizadíssima, e ele segue aqui no verso 7 do capítulo 18. Permanece nos dias atuais muito evidente, sobretudo numa época na qual tem havido escândalos indescritíveis que envergonham o Evangelho. Escândalos envolvendo pessoas que se dizem evangélicas, escândalos envolvendo alguns que se dizem pastores, entrando em determinadas ações, sendo partícipes de determinadas ações que envergonha até quem não tem vínculo com religião nenhuma, quanto mais quem se diz cristão ou se diz
pastor. Porque, queridos, nós precisamos entender que o inimigo de nossas almas vive com constância, esperando que cometamos erros para que possa nos acusar. Observe que qualquer coisa que façamos, por mais natural que seja para as pessoas que não são evangélicas, são consideradas uma atitude reprovável para os cristãos evangélicos que têm que ouvir a frase, e é porque é crente. Outro dia eu já contei aqui, já faz um tempo, e fui estacionar o carro ali na rua, numa das ruas do centro da cidade. Aí tem os caras que chegam e colocam baldes para ninguém estacionar. O estacionamento público, eles colocam baldes, colocam umas tábuas para ninguém estacionar. Ora, tinha vaga, o estacionamento é público. Eu estaria pagando, inclusive, a Zona Sul. Parei o carro, desci, tirei os baldes, coloquei na calçada e fui, estacionei. Cheguei no lugar que ia, disse, mas pai, está imoral aqui para estacionar. Até para isso, agora mesmo fui estacionar, tinha uns baldes ali, eu tive que tirar os baldes para poder estacionar. Aí alguém estava vindo e disse, é porque é crente. Porque é assim nos dias atuais. Por mais que seja direito nosso, por mais que seja alguma coisa, nós vamos sempre ouvir acusações. E aí nós temos que dobrar os cuidados. É claro que nós erramos, nós somos pecadores, nós cometemos erros em todos os momentos. Né? Eu estava contando outro dia ali na sala de aula, que a gente peca até sonhando. Outro dia me acordei de madrugada sonhando com... Eu estava resolvendo um problema numa igreja aí, e o pastor foi muito duro, essas coisas, e eu sonhei brigando com o pastor. Misericórdia, até no sonho, né? Senhor, tem misericórdia de mim, que meu coração ainda está em confusão com aquele rapaz, né? Ainda está em confusão. Então, assim, nós somos pecadores, nós erramos constantemente, porque temos essa natureza, mas aí nós temos que dobrar o cuidado para que não sejamos objeto de escândalo para o Evangelho. E isto pode parecer perseguição até, e em muitos casos é, mas é perfeitamente normal e aceitável que assim seja, pois os cristãos evangélicos, queridos, têm uma responsabilidade muito grande, têm o dever de dar bom testemunho em tudo o que fazem, é uma obrigação nossa. O sarrafo é muito alto para os evangélicos, e quem elevou esse sarrafo foi o Senhor Jesus. Leia o Sermão do Monte, que você vai perceber isto. O Sermão do Monte é uma das maiores provas de que o cristianismo faz exigências muito altas de nós. Como eu já disse aqui, por exemplo, lá no Sermão do Monte, Jesus diz assim, se alguém te obrigar a dar com ele uma milha, vai com ele 2. Ora, estava todo mundo esperando um homem que viesse para livrá-los do jugo dos romanos. E os romanos obrigavam, quando o judeu encontrasse um soldado romano carregando equipamentos pesados, que aquele judeu levasse pelo menos uma milha o equipamento dos romanos. Eles estavam doidos para se livrar daquilo, não tem nada não. Quando chegar o rei, a gente é quem vai fazer com que eles levem da gente. Aí chega o rei e diz, se alguém obrigar a dar uma milha, vai com ele 2. Só fez aumentar. Vocês ouviram o que foi dito, que não devem adulterar. Eu, porém, vos digo, se vocês olharem com intenções impuras no coração, vocês já adulteraram. Vejam como Jesus dificultou ainda mais as exigências, aumentou ainda mais as exigências. Os rabinos daquela época faziam exigências para que a lei fosse cumprida, né? Eles tornavam as pessoas legalistas e traziam muito jugo sobre as pessoas. Entretanto, Jesus elevou o sarrafo não porque quis estender ainda mais as interpretações dos religiosos. Ele elevou o sarrafo, queridos, porque o cristão deve ser santo. O cristão deve ter uma postura de santificação. E ser santo não significa andar com 2 asinhas e uma auréola
como se anjinhos fôssemos, porque não somos. Significa que devemos entender que pregamos o Evangelho com as nossas vidas. Aquilo que nós ensinamos, nós temos que viver. É difícil? Claro que é difícil, mas é necessário que vivamos o Evangelho. Nós devemos viver para dar bom testemunho, objetivando, como disse Jesus, não escandalizar aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, quando escreveu a sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo imediatamente seguinte ao 12, ao 16, disse o seguinte: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro se socorreu de um texto lá do Antigo Testamento da Torá, para dizer para aquele povo muito machucado, para quem ele estava escrevendo. O povo estava disperso, longe de suas cidades natais, porque justamente eram cristãos e tinham sido... tinha havido a diáspora, ou seja, eles tiveram que sair de Jerusalém para os mais variados lugares. Alguns estavam doentes, muitos estavam passando necessidades financeiras, havia muitas dificuldades, e Pedro escreveu a carta querendo mostrar para ele como é que deveria ser a postura cristã. E por isso mesmo, diz ele, preparando o entendimento, eles deveriam ser sóbrios e esperar inteiramente na graça que lhes estava sendo revelada por Jesus Cristo. E aí ele disse algo interessante: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Todos nós temos paixões. Aqui são as nossas reações, os nossos costumes carnais, que muitas vezes nós colocamos em prática. Então, pisou no meu calo, eu piso no seu. Eu reajo da mesma forma. Se alguém disser algo comigo, eu revido. Enfim, aqui vale a lei do mais forte. Enfim, assim ia. Ele disse o seguinte: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Vejam que a santificação não deve ocorrer apenas quando estivermos na igreja, por exemplo, mas em tudo o que fizermos, em todos os momentos. No trabalho, nós devemos buscar ser santos. Isto não significa dizer que devemos trabalhar pregando o Evangelho. Vamos botar músicas aqui de louvores, né? Pregando o Evangelho, todo mundo falando do Evangelho. Não, não é isso. É buscando ter atitudes que não escandalizem o Evangelho. Porque muitas vezes nos são feitas propostas que, misericórdia, mas aí nós temos que ter atitudes que revelem que nós temos temor a Deus e que não escandalizam o Evangelho. Em casa, nós devemos buscar a santificação. E na nossa casa, queridos, talvez seja um dos lugares mais difíceis de viver a santificação, né? Mais difíceis, porque todo mundo se conhece. Vou fazer uma pergunta que eu já fiz aqui inúmeras vezes, vou fazer de novo só para exemplificar. Quantos aqui são casados? Tem poucos casados. Os que estão solteiros aí, vamos se animar, né? Quem aqui é bem casado? Muito bom. E quem aqui é bem casado e já teve muita raiva do seu cônjuge? Olha, todo mundo também. E Débora ainda está com a mão levantada, todo mundo baixou, ela ainda ficou assim, ó, misericórdia. Talvez seja o lugar mais difícil para colocar em prática o Evangelho. Quem é irmão conhece o defeito do outro, quem é marido conhece o defeito do outro, quem é esposa conhece o defeito do outro. É assim que acontece. Infelizmente, em casa é assim. Sabem os defeitos
os defeitos de caráter que cada um tem, todos nós temos defeito de caráter, mas ainda assim é necessário que nos esforcemos para colocar em prática, porque, como o apóstolo Pedro mesmo disse, depois falando para os maridos e para as mulheres sobre o relacionamento, ele disse para as mulheres: ganhe o seu marido em silêncio, sem palavras, com as suas atitudes. Então, é no agir que nós pregamos o Evangelho, e não apenas falando. Eu só me lembro quando, logo recém-convertido, eu ia para a casa de um pessoal antes de ir para a igreja, porque ficava perto, e ele fazendo as coisas, e a mãe dele reclamava, a mãe dele da igreja também. Fulano, não sei o quê, mas só pode ser o Satanás, dizendo com as mães, assim, né? Porque dentro de casa é onde se tem esse moído todo. O Satanás é muito... só pode ser o Satanás, apontando para a mãe assim. Como é que pode um negócio desse? Nós devemos buscar santificação no lazer também. Vocês já pensaram aqui em quantos muitas vezes estão assistindo uma partida de futebol e elogiam a mãe do juiz com palavras que não deveriam, ou o jogador do outro lado? Uma vez eu estava no estádio e alguém estava olhando para mim lá, me vendo, né? Aí depois a gente se encontrou no encontro de casais, ele disse: é o jogo. Aí eu disse: rapaz, não gostei nele. Meu amigo, teve um momento que eu disse: eu vou chamar uns palavrões com esse cara, porque eu sei que Walter também chama, e se você quer chamar, vem botar a mim na jogada. Eu não estava chamando palavrão nenhum, não. Você quer chamar, chama por sua conta. Mas o cara que, por desencargo de consciência, ele queria esculhambar. Aí não, Walter também certamente deve fazer. Misericórdia. Ou seja, o que eu quero dizer é que em tudo o que fizermos, devemos fazer com a intenção de quem não quer escandalizar o Evangelho. É isso que Jesus ensina. A minha oração, queridos, é que Deus encontre em cada um de nós pessoas que vivem uma vida na qual buscam santificação. No entanto, eu devo dizer por derradeiro que isto não é possível de ocorrer quando apenas somos partícipes de uma igreja. Quando a gente apenas frequenta uma igreja, isso não quer dizer que nós estamos buscando santificação. A igreja é importante. E a igreja busca nos levar a atitudes alinhadas com a palavra de Deus, como estamos ouvindo nesta manhã. Porém, para que tenhamos uma vida que não traz escândalos para o Evangelho, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos manter uma vida de oração e de comunhão com Ele. Senão, não vai. A palavra de Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo, nos convence das atitudes erradas e nos leva a temer ao Senhor. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós aprendemos a temer a Deus. E temer a Deus, tantas vezes já disse aqui, não tem a ver com medo, tem a ver com reverência ao Senhor, com respeito ao Senhor. É isso que significa o termo no original, no hebraico. É o desejo de respeitar ao Senhor, de exaltá-lo. Quando há temor a Deus, não há necessidade de as pessoas nos vigiarem. Por que isto? Porque sabemos que Deus está presente em nossas vidas. E por isto não queremos entristecer o seu espírito, como manda a palavra dele. A Bíblia ensina no livro de Provérbios o seguinte, Provérbios capítulo 8, verso 12+1. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então vejam, aquele que teme a Deus odeia as coisas que não se coadunam com a palavra dele. Não tem prazer. Não tem prazer em fazer algo que não agrada a Deus. Mas, como eu disse, não é possível temer a Deus sem uma vida que esteja pautada na comunhão, na oração e na leitura da Bíblia cotidianamente. Não é possível. Nós precisamos desenvolver este hábito. E não é fácil. Eu digo, sempre que converso com pastores, eles dizem as mesmas coisas que eu vou dizer aqui agora. Se eu não tiver cuidado, queridos, eu vou ler a Bíblia somente com o objetivo de preparar sermão, e não para me alimentar espiritualmente.
Se eu não tiver cuidado, eu vou orar somente pedindo a Deus que me dê orientação do que falar para vocês, e não oração para que no dia a dia eu possa andar segundo a palavra dele. E aí, quando a gente chega em casa cansado, muitas vezes, o que é que dá vontade de fazer? Ligar a TV e ficar deitado vendo TV, ou então ir dormir, qualquer coisa, menos ler a palavra de Deus e orar. Mas nós devemos buscar disciplina, estabelecer um tempo, 5 minutos que seja por dia, para ler a palavra de Deus e orar. Depois isso vai aumentando. Mas não é possível viver uma vida de santificação que não escandalize o Evangelho, se não cultuarmos a Deus desta forma, se não estabelecermos este relacionamento com o Senhor. Então, como eu disse anteriormente, eu oro para que Deus encontre em nós pessoas que vivem uma vida de santificação. Mas essa vida de santificação não ocorre num passe de mágica. Não ocorre. Não sei se ainda tem esses desenhos animados, porque eu vi muitos deles quando as meninas eram pequenas. As meninas cresceram, como eu já disse aqui, eu vivi fases, né? Então eu vi as fases dos desenhos animados, depois vi as fases da adolescência, de Hannah Montana, de Jake e Josh, dessa galera aí. Depois foi passando, depois elas crescendo, não quiseram mais ver nada comigo, né? Mas vem uns netos por aí, então eu vou voltar a essa fase, penso eu. Não sei se tem os desenhos, mas os desenhos que tinham antigamente eram desenhos de varinha mágica, que tocava e a pessoa se transformava. Não é assim que acontece no dia a dia. Nós temos a responsabilidade de buscar isto. É aí que entra a responsabilidade humana. Muitas vezes as pessoas acham que nós, como seres humanos, não temos responsabilidade, que Deus faz tudo. Nós temos a nossa responsabilidade. Não é por outra razão que o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 12, verso 2, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Veja, ele não diz assim que o Senhor vos transforme. Transformai-vos, é obrigação nossa. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, isso é uma obrigação nossa, buscar isto cada vez mais. Nós temos a responsabilidade de buscá-la, de perseverar na busca por ela, sobretudo em dias nos quais o conforto ou a busca por ele, a busca pelo sucesso, são tão disseminados, inclusive em igrejas, né, que as pessoas os buscam sobre qualquer preço, sem se preocuparem, inclusive, com escândalos que possam surgir com suas atitudes. Em dias atuais, a lição de Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, Maquiavel ensinou a lição que ficou disseminada no mundo inteiro: os fins justificam os meios, em outras palavras isso. Nos dias atuais, mesmo dentro de igrejas, a lição de Maquiavel tem permanecido em detrimento da lição de Jesus: não escandalizeis. É o contrário. Mas ai daquele, diz o texto, que for o responsável por tais escândalos. Então a lição de Jesus continua atualizadíssima e nós não podemos olvidar dela. Nós devemos prestar atenção, buscar a vida de santificação para que não sejamos instrumentos de escândalo do Evangelho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, peço misericórdia de nós nesta manhã, porque nós, como seres humanos, somos pecadores. Diz lá C.S. Lewis que nós descendemos de Adão, e isso é glória para qualquer rei, mas é vergonha, é glória para qualquer mendigo, mas é vergonha para qualquer rei, porque apesar de descender dele, digo eu, Senhor, apesar de termos sido feitos à imagem e semelhança do Senhor, somos portadores da natureza caída de Adão e Eva, somos pecadores, e por isso, muitas vezes, tentados a fazer o que não te agrada. Nos ajude a não incorrer neste erro e a colocar em prática as palavras de Jesus que ouvimos nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor.